Se você tem dificuldade com os seus relacionamentos, se você quer ter um relacionamento saudável, se você tem um relacionamento que não é saudável, se você teve um relacionamento e hoje você está com traumas, não consegue se relacionar, essa live é para você. Sejam todos bem-vindos a essa live sobre relacionamentos. E sem mais delongas, vamos lá. Qual a importância no relacionamento na vida de uma pessoa, meus amigos? O relacionamento, nós somos seres sociáveis, nós precisamos um dos outros. A pessoa que acredita que pode viver sozinho, ela vive numa ilusão. Se você precisa de um alimento hoje, um simples alimento, se você quiser comprar, uma pessoa precisou plantar, outra precisou colher, outra precisou produzir, uma precisou transportar e outra pôs na prateleira para você comprar. E até mesmo se você pediu no supermercado para te entregar, alguém te entregou. Nós somos seres humanos que precisamos um dos outros para se relacionar. Por isso que o relacionamento é importante para que a gente possa viver de forma abundante como Jesus criou a gente. Bom, o homem, ele completa a mulher completa o homem. O homem nasceu com o dom da força, a mulher nasceu com o dom da sabedoria. Então, um relacionamento entre o homem e a mulher, os dois têm papéis importantes no relacionamento. E eu vou trazer para vocês clareza mais para frente sobre o papel das duas pessoas no relacionamento, para se construir um relacionamento saudável, né? Bom, para que a gente viva com alegria e um potencial, uma vida memorável, uma vida cheia de memórias, se você quiser construir sozinho uma vida, você vai ter mais dificuldade, você vai demorar mais tempo e muitas vezes vai ser impossível. É como se você fosse construir uma casa para você sozinho. Você faz a massa, você coloca o tijolo, você depois levanta, coloca o telhado. Você concorda que sozinho é difícil demais? O relacionamento serve para isso, para que duas pessoas alinhadas, cada um executando o seu próprio papel no relacionamento da sua natureza, construa junto essa analogia que eu fiz com a casa. Vocês construam a sua vida, a vida de vocês junto de forma acelerada. Os dois unidos, né, um relacionamento com duas pessoas unidas, ela precisa vocês conseguem construir memórias, vocês conseguem construir mais coisas junto e mais coisas rápidos, né? Unindo a forma financeira, unindo o emocional, tendo uma pessoa para compartilhar as dificuldades, porque se você faz isso tudo sozinho, carreira solo, fica mais difícil de você crescer. Pessoal, sejam bem-vindos a essa live, é sobre relacionamento. Estou aqui para trazer clareza para vocês, para que vocês consigam viver um relacionamento de forma melhor, uma forma correta, de uma forma que seja saudável para vocês, tá bom? O relacionamento, ele existe para que vocês possam criar alegrias juntos, né? Vocês podem compartilhar as dificuldades, porque as dificuldades, se você passa dificuldade sozinho, né? Você tem mais dificuldade, você demora mais para se recuperar. Você muitas vezes não tem clareza do que está acontecendo com você por você estar preso em emoções. As emoções muitas vezes nos cegam, nos atrapalham de enxergar coisas que nós não estamos vendo. Mas se você vive um relacionamento, o outro pode te apoiar, a outra pessoa pode te ajudar a sair disso de uma forma mais rápida. Nisso, se você consegue manter um relacionamento saudável, se você vive num relacionamento que é uma competição, se você vive num relacionamento em que os dois competem por atenção, por dinheiro, pelos filhos, para ver quem é que manda mais, não, isso vai trazer dores de cabeça, isso vai trazer traumas, isso vai atrasar a sua vida. Então, vamos começar aqui. Deixa eu olhar no meu mapa mental. Vamos lá. Vamos começar para quem está buscando um relacionamento, ainda não tem um relacionamento. Então, primeiro você precisa ver como você vai se comportar. Isso muda tudo. Não olhe somente para a aparência de uma pessoa se você está querendo buscar o relacionamento. A aparência de uma pessoa não mostra tudo do que você precisa para saber dela.
Pode ser um convite, mas você não deve avaliar uma pessoa para se relacionar somente pela aparência. Você precisa conversar com essa pessoa, você precisa saber o que ela quer, quais os reais interesses dessa pessoa. Outra coisa, se você busca um relacionamento, você tem que olhar a sua postura. A sua postura vai fazer você atrair pessoas até você. Tem muitas pessoas que falam que tem o dedo podre, né? Eu tenho um dedo podre para relacionamentos, eu só atraio pessoas que não prestam. Então, primeiro você tem que avaliar a forma que você conversa, a forma que você veste, a forma que você se comporta, o tipo de música que você ouve, que internaliza dentro de você o que você vai atrair, a forma em que você, os padrões que você carrega, porque isso tudo vai atrair um tipo de homem para você. Os lugares que você frequenta, entendeu? Muitas pessoas querem arrumar um relacionamento bom, mas só vai para bar, só vai para boate. E pode ter uma pessoa boa? Pode, mas é mais difícil, entendeu? Até na igreja, que é um ambiente saudável, pode ser que você arrume lá uma pessoa que no futuro vai te dar dor de cabeça. Por isso que é bom a gente não olhar só a aparência e não só o ambiente. Ah, eu conheci na igreja, é minha alma gêmea. Pode não ser, entende? Se vocês estiverem curtindo a live, meus amigos, não esqueçam de compartilhar e também dar o tap-tap para manter essa live por mais tempo aqui e entregar para mais pessoas. É um conteúdo de alta relevância em que as pessoas estão precisando se relacionar hoje. Bom, então eu falei, não para você ver a forma que você se veste, a forma que você fala, os movimentos, o local é muito importante. E uma coisa muito importante, não se entregue logo a um relacionamento de cara, porque a pessoa parece ser uma pessoa agradável, uma pessoa gente boa, uma pessoa bonita, uma pessoa rica, uma pessoa influente. Não se entregue logo de cara, porque a pessoa que você vai escolher para relacionar, ela vai mudar a sua vida. Se você se relaciona com uma pessoa que você não consegue alinhar, que pensa muito diferente de você, mas que você entra num relacionamento só para ver o que dá, já de cara se entrega, faz um filho, sabe? E se envolve com essa pessoa, você precisa conhecer, porque você pode estar entrando numa armadilha, entendem? Então, muito importante. A fase do namoro é a fase mais importante do relacionamento. Ela vai mudar toda a sua vida no futuro. É uma fase em que você precisa tentar alinhamentos, você precisa tentar descobrir como aquela pessoa, como ela se encaixa na sua vida e o motivo de você se relacionar com ela. Então, os lugares eu já disse para vocês, né? Se vocês querem um relacionamento, vocês têm que buscar em lugares mais prováveis de se relacionar. Então, veja onde vocês frequentam. Vocês frequentam bares, igrejas, shows, boates, né? Casas de amigos. O lugar vai influenciar. Não significa que você está num show não vai conhecer uma pessoa que é uma pessoa com princípios morais, éticos para você se relacionar. Mas eu acredito que é mais difícil. Você tá numa boate, uma pessoa que gosta muito de sair, de curtir, depois vai querer ficar num relacionamento só com você em casa, cuidando dos filhos. Entendem? Então, você precisa também se conhecer se você quer atrair as pessoas certas. Como se conhecer? Quais são suas dependências emocionais? Você está muito ligado aos seus pais? Você está muito ligado aos seus amigos? Porque para estar disponível uma pessoa, para estar disponível para uma pessoa, para estar livre, para uma pessoa te aceitar, você tem que estar livre de outras dependências. A dependência emocional é quando você está amarrado em outras pessoas. É quando o que você quer depende do que as outras pessoas querem para você. Por exemplo, você não viaja porque você tem uma dependência emocional, sua mãe precisa de você, então você quer viajar, mas você não pode viajar. Por quê? Porque a sua mãe precisa de você e você não tem permissão, você tem uma dependência emocional.
muitas vezes não pode ganhar dinheiro, porque isso te traz algum desconforto no meio que você vive. Você vive numa comunidade e não pode ter um carrão porque as pessoas vão falar que você mudou de vida, você está exibido, e aí você o quê? Deixa de comprar o carro só para se adequar às expectativas daquele ambiente, daquela pessoa, né? E essas dependências emocionais, se você quer construir um relacionamento, mas você tem dependência emocional com seus pais, se você é muito ligado com eles, então isso vai te impedir de trazer uma pessoa boa para você. Que pessoa boa que quer relacionar com a pessoa que não vai ser dela, que está presa aos pais dela, que está presa aos filhos dela, que está preso a algum amigo, sabe? Você tem um amigo que é inseparável e aí você quer arrumar um relacionamento bom, mas aí você vira para a pessoa que você está namorando e fala: olha, a gente vai casar, a gente vai relacionar, mas esse amigo aqui é do meu peito, eu não largo ele. É difícil arrumar uma pessoa boa que aceite isso, né? Uma pessoa ruim pode até aceitar, né? Eu vou estar com essa pessoa mesmo, porque ela é bonita, porque ela tem dinheiro. Eu aceito essas mazelas dele aí. Se você quiser trazer esses amigos, essa mãe dele, tudo bem. Eu só tô por causa do relacionamento, entende? E isso não é atrair uma pessoa boa para sua vida. E isso vai te cobrar mais no futuro. Então você tem que trazer também se autoconhecer para ver se você tem traumas, se você traz medo, se você traz culpa, porque tem pessoas que querem namorar as outras pessoas, mas sempre fica com o pé atrás porque nos relacionamentos anteriores foi traído, foi roubado pelo outro, teve violência, então você começa um relacionamento sempre com o pé atrás. Então, se você quer se relacionar com uma pessoa decente, uma pessoa boa, mas você fica com o pé atrás, você não está totalmente se liberando para outra pessoa. Você não vai ter um relacionamento pleno. A outra pessoa também vai ficar com o pé atrás com você, porque o que você mostra é o que você recebe, tanto no relacionamento, tanto na amizade, tanto nas relações quanto na vida. Então, voltando aqui, deixa eu ver aqui no mapa mental. Bom, se você começou a se relacionar, está num período de namoro, então você precisa sempre estar alinhando com a pessoa, mas não é um alinhamento de obrigação do tipo, se você não fizer isso, eu não vou fazer isso. Não, você não tem compromisso com outra pessoa. Então, primeira coisa, o motivo que vocês estão se relacionando. Por que vocês estão se relacionando? Por que vocês dariam certo num casamento? Esse tipo de conversa é importante no relacionamento se você quiser entrar num casamento. Porque tem pessoas que se relacionam, por exemplo, eu conheço pessoas que a mãe não deixava a filha sair. E para sair, ela arrumou uma pessoa, ela casou para sair de casa. E depois que casou, ela descobriu que o cara não era um príncipe encantado. Mas o motivo dela se relacionar no passado, antes dela separar, foi para ela sair de casa porque a mãe dela não deixava ela sair. E ela saiu de casa e depois foi viver um relacionamento tóxico com o cara narcisista, porque não fez esse tipo de relacionamento e não detectou isso. Infelizmente, o motivo depois do casamento de se manter junto acabou, que era só sair de casa. Então vocês precisam ter um motivo para querer construir uma vida junto. Então, o que a gente precisa olhar? Primeiro, você faz perguntas do tipo: você quer ter filhos? Né? O outro, muitas vezes, não quer ter filhos. Ou quer ter uma quantidade de filhos. Você quer ter um filho, o outro quer ter 3. Vocês vão conseguir entrar num alinhamento? Né? Porque um quer ter 1, o outro quer ter 3. Isso vai ser um problema no futuro. Não entre num relacionamento se esse tipo de coisa, né? Por exemplo, outras ambições. Como que outra pessoa trata o dinheiro? Para você tá bom? A outra pessoa é gastadora? A outra pessoa é pão dura? Não gasta dinheiro por nada? Vocês precisam entrar em acordo. Porque se a outra pessoa, ela, na hora que entra num relacionamento, você quer sair, a outra pessoa fica retendo dinheiro. Ou então a outra pessoa gasta demais, nunca fica com dinheiro. E você descobre isso no período do namoro. O período do namoro você não tem compromisso nenhum, você pode terminar a qualquer momento. Mas depois do relacionamento, se a pessoa gasta demais, te endivida, gasta seu dinheiro, aí você já tem filhos, já fica complicado. Entendem? Então tem que tomar cuidado com isso. Vocês precisam também ver se a pessoa, você gosta de sair, a outra pessoa gosta de ficar em casa, ou é ao contrário.
Então vocês precisam se alinhar, né? Então vocês estão lá no namoro, não viram um casamento, se alinhou, mas o outro gosta de continuar saindo. Tem filhos, gosta de ficar indo no bar, gosta de ficar saindo com as amigas, enquanto o outro é caseiro. Precisa alinhar. Isso pode dar problema no futuro. Então, coisas simples. Vocês precisam ver coisas simples. Até como, sabe, você gosta da casa arrumada, da casa limpa. O outro já chega, já joga o sapato lá no meio da sala, sabe? Onde vai, deixa um copo. Isso precisa ser alinhado no período do namoro. Não deixe, não entre num relacionamento sério, não casem para ver o que vai dar, porque depois é muito mais difícil de alinhar, entende? Então, seguindo aqui, eu trouxe para vocês sobre as pessoas que estão buscando um relacionamento. Agora, eu quero falar sobre as pessoas que estão vivendo um relacionamento. Então, primeira coisa que você precisa é analisar a sua situação. Como está seu relacionamento hoje, né? Seu relacionamento, ele tem violência entre as partes, né? Você teve traição? Já perdeu o respeito? Qual a real situação? Seu relacionamento está cheio de interferências externas? É amigos que entram no meio da discussão de vocês? É a sogra? É o sogro? É os vizinhos que estão dentro da casa de vocês? Qual a situação atual do relacionamento de vocês? Vocês precisam analisar o motivo que vocês começou esse relacionamento lá atrás, quando vocês namoraram. Por que acabou esse motivo? Qual o motivo vocês precisam agora para continuar relacionando? Porque existem vários motivos. Se vocês têm filhos, vocês podem, se unir para a educação dos filhos, porque eles precisam de proteção emocional, proteção financeira e eles precisam de proteção física. Vocês podem usar um bom motivo para continuar o relacionamento, ou até mesmo conquistar. Vocês podem ter um relacionamento para fazer viagens, se não tem filhos, várias viagens. Vocês podem ter um relacionamento para construir bens juntos, né? Unir para construir uma casa, para comprar um carro que vocês gostam, porque é um motivo de se relacionar, para que vocês tenham uma pessoa de confiança para conversar, né? Então tem que ver qual a sua situação atual e o motivo que trouxe vocês a esse relacionamento, se a gente pode resgatar. Os erros mais comuns que muitos relacionamentos vivem são a comparação. Achar que existe relacionamento perfeito, que quando você tem algum problema no seu relacionamento, você começa a comparar o outro com mas o fulano é assim, mas o ciclano tira o lixo, mas o fulano é organizado, entendeu? Não faça isso no relacionamento. Cada pessoa é individual, você não vai mudar outra pessoa de ficar comparando, você vai trazer problemas para o seu relacionamento. Então, outro erro comum é trazer a opinião dos parentes, opinião de pessoas externas para dentro do seu relacionamento. Pessoas começarem a ditar para vocês o que é melhor, você escutar o outro falar mal do seu cônjuge. Isso vai trazer discórdia no relacionamento de vocês. Após ter analisado a situação atual do seu relacionamento, você precisa saber a prioridade correta. Se você quer um relacionamento saudável, a primeira prioridade que você tem que ter no seu relacionamento é Deus. Um relacionamento sem Deus é um relacionamento que não se sustenta. Infelizmente, se você tem qualquer outra prioridade que não seja primeiro Deus no seu relacionamento, não vai se sustentar. Deus, ele é fonte de energia. Você pode passar a tribulação que você quiser no seu relacionamento, mas se você não tem Deus como força para se unir num relacionamento, o seu relacionamento não vai suportar as dificuldades. Estão conseguindo entender, pessoal? Não esquece, dá tap na tela para poder curtir, para poder chegar para mais pessoas, tá bom? Tá só com o nome A, seja bem-vindo, tá? Eu estou trazendo a live sobre um relacionamento saudável. Bom, continuando aqui, depois que você tem Deus no topo, o próximo da lista de prioridades na sua vida é o seu cônjuge. Não coloque ninguém acima do seu cônjuge. Se outra pessoa for mais importante do que o seu cônjuge,
você não vai conseguir sustentar esse relacionamento. Se você coloca a sua mãe, se você coloca o seu pai, se você coloca os seus filhos acima do seu cônjuge, então todas as vezes que você precisar tomar uma decisão difícil, todas as vezes que você precisar sustentar uma opinião, né? O seu filho que ainda é de menor, o seu filho que é um adolescente, ele vai conseguir trazer os desejos dele acima dos desejos do casal, né? Então, já viu aquela questão que o filho fala assim: mãe, posso sair? Aí você fala: não, mas meu pai deixou. Aí vai lá o casal, discute, porque o filho trouxe uma intriga. Então é o seguinte, o casal vem antes dos filhos. Se você colocar os seus filhos antes do seu relacionamento, infelizmente isso não vai se sustentar. O negócio tinha que ser assim, ó: mãe, eu posso sair? Depende, o que o seu pai escolher. Ou pode ser ao contrário: pai, eu posso sair? Não, é sua mãe que decide. E vocês entram em acordo. O filho respeita a opinião do casal. Então vem a prioridade Deus, vem a prioridade o cônjuge e vem a prioridade os filhos, né? Isso é o relacionamento saudável. E os terceiros? Como é que faz com a mãe? Como é que faz com o pai? Como é que faz com os amigos, aqueles amigos que sempre foram amigos do passado? Eles ficam de fora das decisões do seu relacionamento. Eles não têm que tomar conta do seu relacionamento. Se seu pai, sua mãe mora dentro da sua casa, você vai ter dificuldade de relacionamento, porque você muitas vezes está preso numa dependência emocional. Isso vai se sustentar? Será que o seu cônjuge vai suportar isso por muito tempo? Consegue ver a pressão que o outro vende? Toda vez que você fala alguma coisa, aí a sua mãe que mora dentro da sua casa, ela consegue ter uma opinião mais forte do que você. E o seu cônjuge? O seu cônjuge, ele não nasceu, ele não cresceu com você. A sua mãe é sua, você respeita ela, mas o seu cônjuge não é obrigado a respeitar a sua mãe que mora dentro da sua casa. Assim vale para o amigo, assim vale para a sua irmã que está morando, o cunhado dentro da sua casa, ou que não está morando, ou que está visitando direto, ou que não sai de lá. Isso vai trazer discórdia para o seu relacionamento. Isso vai adoecer o seu relacionamento. E se você vive um relacionamento em que ele não é bom, em que você passa essas dificuldades por conta de terceiros, você esse relacionamento termina, te traz traumas, te traz, sabe, uma vida que depois você não vai conseguir se relacionar direito com as outras pessoas. Então tomem cuidados com isso. Bom, assuma uma postura, vamos supor. Nunca, se você quer melhorar o seu relacionamento, se você passa dificuldades no seu relacionamento, primeiro você vai. Não espere o outro. O outro, se você tomou a decisão de ter um relacionamento bom, o outro ainda não tomou a decisão. Mas você assumir a postura de que você quer ser uma pessoa boa no relacionamento, com um tempo justo, você vai mostrar para o outro que você está tentando. E se o outro for uma pessoa, né, que consegue reconhecer ao longo do tempo que você está tentando, né, você vai conseguir trazer o outro para a tentativa também de um relacionamento. Vamos supor, vocês vivem um relacionamento e o respeito verbal acabou. É palavrão, é troca de palavras, é briga, mas você fala: chega, eu não quero mais um relacionamento de palavrões, de desrespeito verbal. Você para de responder, você para de xingar, você para de brigar. O outro vai continuar? Vai, por um tempo. Mas quanto mais persistente você for, você ficar calado, você não responder, você mostrar que está querendo mudar a postura, ele tende a não querer brigar tanto igual antes. Porque uma briga, ela só existe porque duas partes estão brigando. Se só uma brigar, uma hora vai cansar, né? É aquele ditado: ninguém chuta cachorro morto para sempre. Então, se você tá num relacionamento e quer mudar e muda a sua postura, você tende a trazer o outro a mudar com você, né? Bom, vamos lá. Tentativas de alinhamento. Vamos supor que você está vivendo um relacionamento e, infelizmente, ele está com falta de respeito, ele está com alguma coisa que seja que você consiga consertar. O que eu falo que não consegue consertar? Quando chegou no nível de violência muito alto, quando chegou no nível de narcisista muito alto, e esse relacionamento você tem que se livrar. Isso daí, sabe, tem coisas que não dá para consertar. Mas se você vive num relacionamento que às vezes
a gente consegue alinhar, a gente consegue trazer essa pessoa para junto de nós, para a gente construir uma vida junto, então você precisa fazer as tentativas de alinhamento. Bom, se você tentou, se você quer mudar, você precisa dar o tempo para o outro mudar. O que eu quero dizer com isso? Você resolveu que agora você não quer brigar mais. Você resolveu no seu relacionamento que você quer daqui para frente construir um relacionamento, quer resgatar o seu relacionamento. Bom, por enquanto o outro não decidiu, você que decidiu. Nada mais justo do que você dar um tempo pro outro, porque se você começar a cobrar do outro, eu decidi, você tem que decidir também. Não. Mude a sua postura primeiro. Mostre para outra pessoa que você decidiu mudar. Dê um tempo justo, mudando a sua postura, para que o outro consiga reconhecer o que você está fazendo e falar. Até um dia que a pessoa chegar, né? Se a pessoa realmente quiser ficar com você, um dia ela vai falar, pô, a pessoa não está brigando mais comigo, ela parou de xingar, ela parou de gritar comigo, ela parou de reclamar, e ele vai começar, ou ela vai começar a mudar a postura aos poucos também. Esse é o ponto de inflexão que muitas pessoas não têm paciência, porque está vivendo um relacionamento turbulento, cheio de emoções, e não quer dar esse tempo justo para a pessoa, sabe? Alinhar não é brigar, não é gritar. Se você está tentando alinhar, conversar, discutir, chegar em acordos em comum e começou a virar briga, começou a virar discussão, pare imediatamente, tente o outro horário. Né? Ninguém se alinha gritando, ninguém se alinha briga, porque quando a gente ativa a emoção na outra pessoa, aí as decisões tomadas por emoção são decisões que depois a pessoa tende a se arrepender, são decisões que têm que ser tomadas na razão, que se sustentam a longo prazo. Outra coisa, a tentativa de alinhamento é arrumar um novo motivo para vocês continuarem juntos. Se lá no passado, por exemplo, vocês namoraram, mas o motivo de vocês se relacionarem, né, era viajar, né? Vocês, vamos casar, a gente vai viajar o mundo, tal. Tudo bem, vocês viajaram para algumas cidades, tal, mas a condição financeira ficou difícil porque nasceu o filho, tem o colégio, tem tudo aquilo. Então, assim, mudou a prioridade. Não é mais viajar. E aí o relacionamento que tinha uma prioridade, que tinha um motivo de vocês se unirem, que era viagem, acabou. E a dificuldade dos filhos agora pesou. Então, sentem vocês dois, fala, por que a gente está se relacionando? Vamos arrumar um motivo, né? Se vocês têm filhos, ótimos. Pensa assim, vamos criar nossos filhos, vamos dar educação para eles, né? Arruma um novo motivo. Se não tiver filhos, tudo bem, vamos construir coisas juntos, vamos comprar uma casa, vamos comprar um carro juntos, arruma um novo motivo para se relacionar. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, se você tem um motivo com outra pessoa, isso é o que vai fazer vocês ficarem juntos. Se unirem por algo maior, unirem forças, unirem o tempo de vocês, unirem o conhecimento de vocês, unirem a companhia de vocês, porque nada melhor do que você passar dificuldades e ter uma pessoa que te compreende, uma pessoa que está do seu lado, uma pessoa que te ouve, e aí o relacionamento serve para isso. Relacionamento não serve para ficar comparando com a outra pessoa, não serve para ficar brigando, não serve para ficar traindo um ao outro. Não, você está trazendo dor para sua vida, né? E o relacionamento tem como alinhar na maioria das vezes, sim, né? Se vocês terminam um relacionamento, se vocês se unem e terminam um relacionamento com filhos, os filhos vão pagar o preço, porque o casal vão disputar a atenção, o casal vai disputar os filhos vão ficar desamparados, e aí vão crescer o quê? Crianças com traumas, crianças mimadas, crianças que não sabem falar não para a vida. E se vocês terminam um relacionamento e eles pagam, sabe quem vai educar o filho de vocês? A vida. E a vida, ela bate com muita força, né? Então as crianças vêm com depressão, crescem com alguns distúrbios de comportamento, porque na hora que precisava dar atenção, os pais estavam lá mimando os filhos para conseguir atenção, para viver com eles, vai viver comigo, vai viver com isso, usando os filhos para ganhar pensão. Não faça isso com os filhos de vocês. Os filhos são muito importantes, né, para a nossa vida. O papel correto, vamos falar sobre o papel do homem e o papel da mulher num relacionamento. O papel do homem é um papel onde o homem tem que ser provedor, protetor e valorizar a mulher. O que significa isso? Na época, né, da primata, o homem saía das cavernas para poder
para poder cuidar, caçar para trazer o alimento. A mulher, ela ficava na caverna cuidando dos filhos, né? Então, muitas coisas mudaram hoje em dia, mas a essência não mudou do ser humano. O homem nasceu o quê? Ele nasceu mais forte do que a mulher. Por quê? Ele tem o dom de caçar, ele tem o dom de buscar o alimento. Então o homem ele precisa trabalhar, ele precisa proteger fisicamente, né? Se alguém atentar contra os filhos, atentar contra a mulher, ele precisa dar esse tipo de proteção. A proteção tanto física quanto financeira. Ele trabalha para trazer o financeiro para ser um provedor. Qual o papel da mulher? Ela precisa de ser valorizada. A mulher tem um dom da sabedoria. Ela não veio com a força do homem, mas a mulher veio com a sabedoria. Ela ficava na caverna, sabe? Criando filhos com bastante sabedoria para ensinar eles a ir para a vida, para ensinar a se virar na vida, tanto o filho homem quanto a filha mulher. Então, a mulher, quando ela é valorizada, quando ela não está vivendo uma vida pesada, masculinizada, quando ela não está sendo guerreira, tendo que trabalhar, proteger os filhos sozinha, ela consegue trazer o melhor. Os filhos ganham amparo emocional da mãe, os filhos ganham proteção física dos pais e proteção financeira dos pais. E dessa forma, eles crescem adultos funcionais. Eles crescem adultos que dão conta de ir para a vida, se virar sozinho. Então, esse é o benefício de um relacionamento saudável. Criar filhos que dão conta de ir para a vida. Então, esse é o papel dos dois. Se você já tentou tudo, se você deu um tempo justo para outra pessoa, mas a outra pessoa ela não consegue reconhecer a sua tentativa, né? Não estou falando de um mês, de 2 meses. Se você tem um relacionamento que você está 10 anos junto e de repente você dá 6 meses para outra pessoa mudar, a outra pessoa que não decidiu mudar, porque só você decidiu mudar, com 6 meses talvez ela não mude. Então sim, você precisa dar um tempo justo. O tempo justo é você que escolhe. Né? Então, qual o tempo que você poderia dar para não terminar esse relacionamento, não colocar os filhos em xeque, né? Então, sim, seja justo para dar tempo de o outro mudar. Agora, se o outro já falou, já mostrou para você que verbalmente que não vai mudar, não muda a postura, continua fazendo o que está fazendo, não para de trair, continua com violência, aí a decisão já não é mais do outro. A decisão é sua de mudar. Então, se o outro já mostrou na resposta, na postura dele que não vai mudar, infelizmente essa decisão é sua. Bom, pessoal, vamos continuando aqui. O próximo tópico aqui é a pessoa que já terminou um relacionamento, mas agora ela quer se relacionar de novo, ou ela tem medo de se relacionar. O que essa pessoa precisa fazer para ela construir um relacionamento? Primeiro, ela precisa fazer uma análise do seu emocional. Como ela vê as pessoas, como ela se comporta, o que ela traz de bagagem dentro dela, né? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí se tá fazendo. Não esquece não, dá o tap para poder incentivar a live, tá? Para mais pessoas conseguir trazer. Isso é um conteúdo de qualidade. Isso aqui consegue mudar a vida das pessoas, né? Eu só peço que vocês dão o tap, sabe? Dá bastante tap aí para poder incentivar essa live, tá? Bate na tela aí para levar isso para as pessoas. Então, o que vocês trazem de medos, de traumas, de culpas de outro relacionamento? Porque se você quer entrar num novo relacionamento, mas aí sempre você fica com o pé atrás, né? Uma pessoa que você quer escolher para você se relacionar de novo, uma pessoa que vai cuidar de você, uma pessoa que vai ser companheira de você, ela não vai entrar num relacionamento de cabeça ou inteira se você ficar, não mexe no meu dinheiro não, porque o outro me roubou. Aí a outra pessoa já sai e aí você vira para a pessoa, onde você foi? Você não estava me traindo não, né? Não, porque o outro me traía. Isso não se sustenta num relacionamento outro. Você precisa curar isso dentro de você. Uma pessoa boa, ela não quer se relacionar numa pessoa que está presa na outra pessoa do passado, que tem traumas no passado dela, entende? Então, não se livrem dessas dependências emocionais, desses medos, desses traumas, porque senão vocês não vão conseguir uma pessoa boa para se relacionar. E não generalize as pessoas que você viveu no seu passado,
sabe? Para de acreditar que o mundo tá perdido, que você tem dedo podre, que as pessoas não prestam, que não existe homem bom, que toda mulher é isso, que toda mulher é aquilo. Existe. Significa que a sua visão está distorcida sobre as pessoas. Existem homens bons, existem mulheres boas, mas você precisa o quê? Distorcer a sua visão. Se você acredita que todo mundo é ruim, a vida vai te trazer o que você acredita. Vai te mostrar um monte de mulher ruim, vai te mostrar um monte de homem ruim, porque você só enxerga desse jeito. Você só vê desse jeito, entende? Então, comece a pensar positivo. Olhe para dentro de você para que você consiga tratar o que está aí dentro de você, para você conseguir enxergar as pessoas boas que existem no mundo e acreditar e arrumar uma pessoa que podem viver com vocês como uma companheira, como um companheiro, para que vocês consigam formar uma vida feliz e cuidar dos seus filhos, tá? Bom, eu já falei aqui que vocês precisam tratar o que está quebrado dentro de vocês e que quando vocês trazem alguma dependência emocional, quando vocês trazem alguma coisa do passado de vocês, é como se vocês estivessem com uma armadura, né? Você quer se relacionar com a pessoa, mas a pessoa não consegue acessar você. Você tem uma armadura dentro de você, uma blindagem de trauma, uma blindagem de dependência emocional, sabe? Você fica muito preso às opiniões da sua mãe, muito preso à opinião do seu amigo. E aí você quer relacionar com outra pessoa, mas a opinião da sua mãe vale mais do que a opinião da pessoa que está tentando alinhar com você e viver com você. Como que isso se sustenta? Entendeu? Tire essa armadura, se você quer se relacionar. E se você quer saber como você pode se relacionar, eu vou deixar essa live gravada para que vocês possam voltar no início desse vídeo. Eu trouxe muitas informações de como começar um relacionamento. Depois não deixem de assistir, tá? Lá vai ter as informações, eu vou deixar público lá, porque isso aqui pode apoiar muitas pessoas a fazer um relacionamento saudável hoje. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Não esquece, pessoal, taca na tela, dá o tap-tap para que essa live chegue a mais pessoas, tá bom? Como atrair uma pessoa boa? Se você quer atrair uma pessoa boa, depois de terminado um relacionamento, você precisa estar livre. Você precisa estar emocionalmente livre do seu passado. Porque a pessoa que fica carregando coisas do passado é uma pessoa pesada. Você acorda todo dia pesado porque você carregou coisas que você não liberou perdão. Você está carregando sentimentos de dependência emocional. Está carregando aquela dor do passado bom que você viveu e agora o seu presente é ruim. A gente todo dia acorda com a quantidade de energia suficiente para gastar durante o dia. Se você acorda dessa forma, você já acorda pesado. A sua energia já vai embora só de você manter esses sentimentos de dor, do passado ter sido bom, de medos, de que você fica carregando, entende? Então, sim, libera. Você precisa estar livre emocionalmente, sabe? Um exemplo que eu posso te dar para você entender isso é, por exemplo, por que a gente vê hoje crianças, né? Praticamente crianças de 13 anos ganhando tanto dinheiro na internet, né? Tanto dinheiro, porque elas vivem de forma... Elas não têm medo, elas não têm trauma ainda, elas não sentem culpa. Então elas vão lá na internet, fazem coisas que nós adultos temos vergonha de fazer. Então o que acontece? Você precisa tratar para que você consiga parar de carregar isso na sua vida, para você conseguir trazer uma pessoa boa. As prioridades, se você quiser que o seu relacionamento dê certo, eu vou citar de novo. Mas você precisa primeiro ter Deus, depois você precisa ter o cônjuge e depois os filhos. Bom, pessoal, eu quero agradecer a vocês que ficaram até aqui comigo. Eu vou deixar essa live pública, né? Porque aqui tem bastante informações que podem apoiar. Agradeço a todos que ficou aqui, tá bom? Muito obrigado e eu volto com mais conteúdo relevante nas próximas lives. Um forte abraço para vocês.